Boa tarde, queridos irmãos. Mais uma vez, sintam-se bem-vindos à nossa casa de oração. E nós, neste primeiro momento, então, convidamos a todos para que juntos fechemos nossos olhos suavemente, iniciando assim a harmonia da mente, nos preparando para ouvir mais uma vez na palavra da nossa querida irmã Sirlene o tema Na Hora da Crítica. Como todos os temas são importantes e muitas vezes conhecidos por nós, mas sempre lembra o que nos ensinou Jesus, que é importante no dia a dia lembrarmos e querermos começar a nossa mudança interior, as atitudes, para que o dia a dia ocorra da melhor maneira. Mais uma vez, queridos irmãos, que a luz do alto envolva a todos, especialmente a nossa irmã que vai nos falar neste momento. Obrigada por tudo, Senhor Deus. Que assim seja. Boa tarde, meus irmãos. Mais uma vez, feliz por estar aqui com vocês, neste momento de reflexão. E o nosso tema de hoje, então, com o título Na Hora da Crítica, é do livro Estude Viva, capítulo 22, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E para começarmos a nossa tarde, né? O que será crítica? O que entendemos por crítica? Qual é o significado da palavra crítica? Ou qual é o momento que talvez criticamos? O que significa o hábito de criticar? E a primeira coisa, quando eu vi esse tema, me veio em mente aquela crítica sobre uma questão até profissional, né? Onde existem a questão cultural, onde existem profissões e profissionais aptos a fazer uma crítica, por exemplo, críticas de obra de arte, críticas literárias, que muitas vezes até nos ajudam ao escolher um filme, ao escolher um livro para comprar. Muitas vezes pegamos esses depoimentos para fazer a nossa escolha. Então, isso até nos ajuda. Existe também aquelas críticas que a gente lembra de uma crise. A gente associa a palavra crítica. E muitas vezes falamos, este momento está crítico. Tem uma crise, está difícil. Também usamos a palavra com esse intuito. Mas o livro nos traz uma outra forma para pensarmos em relação à palavra crítica, que é a opinião que a gente emite muitas vezes que não são muito agradáveis. Quando criticamos alguém, quando recebemos críticas que sentimos que não foi agradável para nós, e muitas vezes nós criticamos muito a nossa volta. Criticamos a casa, às vezes, que nós vivemos, a casa que nos acolhe.
criticamos a casa espírita a qual frequentamos, criticamos a igreja, criticamos as pessoas que estão ao nosso lado e criticamos tudo, na verdade, principalmente aquelas pessoas que estão próximas a nós. E essa crítica, ela causa prejuízo a nós e aos outros também. E o livro também traz uma forma para pensarmos, que é que a gente deve refletir sobre este significado, sobre tudo aquilo que pensamos, sobre tudo aquilo que fazemos. E quando essas críticas são carregadas, principalmente de juízos que não são edificantes e que causam prejuízo a outros, reflete muitas vezes aquilo que está dentro de nós. Talvez em algum momento a gente já ouviu isso, mas será que a gente parou para pensar o quanto aquilo que eu critico está verdadeiramente dentro de mim? Dentro daquilo que pensamos? E aí eu me lembrei, até coloquei aqui, que eu também havia lido uma vez um poema de Fernando Pessoa, que é um grande poeta português, onde o título é Não Digas Mal de Ninguém. E aí ele escreveu: não digas mal de ninguém, não digas mal de ninguém, que é de ti que dizes mal. Quando dizes mal de alguém, tudo no mundo é igual. Ou seja, quando eu falo mal de alguém, estou falando mal de mim mesma, né? E quando nós fizemos um mau juízo de alguém, nós temos que ter a certeza que é o que está dentro de nós. E tem uma passagem que provavelmente todos nós já ouvimos, né? Que é de Jesus, que é: a boca fala o que o nosso coração está cheio. Ou seja, quanto mais amor ou quanto mais crítica tiver dentro de mim, mais eu falo essas palavras, ou mais eu coloco para fora aquilo que está dentro de mim. E quando nós emitimos o juízo de alguém para alguma coisa, estamos transmitindo o que está dentro de nós. E dentro da psicologia também trabalha isso como projeção. Não sei se tem aqui algum psicólogo, né? Que é aquilo que nós projetamos no outro, é o que está dentro de nós mesmos. Ou seja, quando eu tenho mais coisas boas, eu procuro ver as coisas boas do outro. Quando mais coisas ruins eu tenho internamente, mais eu vejo as coisas ruins do outro. E o que nós precisamos para fazer, para nos limpar diante deste mal, que é ter olhos melhores, é melhorar aquilo que eu vejo, olhar as coisas com outro ângulo, com outro significado. E Joana de Ângelos, que é o espírito benfeitor, né, e a mentora de Divaldo Franco, no livro Ser Consciente, ela fala o seguinte: quando alguém combate com exagerada veemência determinados traços de caráter de alguém, projeta-se nele, transferindo o eu que o ego não deseja reconhecer, como deficiente a qualidade negativa que lhe é peculiar. Torna a sua vítima o espelho, no qual se reflete inconscientemente uma necessidade de combater nos outros o que é desagradável em si. Ou seja, em todas as vezes que nós nos deparamos a criticar alguém, importante observar o nosso dia a dia, aquilo que nos incomoda, ou às vezes até aonde está isso, quais as pessoas que nos incomodam, se é a minha mãe, se é meu pai, se é meu filho, se é meu marido, o que essas pessoas têm que nos incomoda tanto?
Claro, isso não significa, por exemplo, se eu tenho um filho rebelde, que eu não devo educá-lo, né? É obrigação do pai e da mãe orientar e educar o seu filho. Mas está falando quando eu olho para alguém com o objetivo de denegrir, de diminuir, né? De falar mal, ser maledicente, né? Com aquela pessoa. A primeira pessoa que nós podemos e devemos mudar somos nós mesmos. Não podemos mudar o outro, só podemos mudar a nós. Então que nós consigamos olhar isso de uma forma que é entender por que eu olho assim, o que eu posso mudar em mim em relação a isso. E o Livro dos Espíritos, ele traz na questão 903 a seguinte pergunta: a culpa em estudar os defeitos nos outros? E os espíritos respondem: se é para os criticar e divulgar, há muita culpa, porque é faltar com a caridade. Se é para fazê-lo em seu proveito pessoal e os evitar em si mesmo, isso pode algumas vezes ser útil, mas é preciso não esquecer que a indulgência pelos defeitos alheios é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de fazer aos outros uma censura de suas imperfeições, vede se não pode dizer a mesma coisa de vós. Esforçai-vos, portanto, em ter qualidades opostas aos defeitos que criticais nos outros. Esse é o meio que vos tornardes superiores. Se os censurais por serem avarentos, sede generosos. Por serem orgulhosos, sedes humildes e modestos. Por serem duros, sede dóceis. Por agirem com baixeza, sede grandes. Em todas as vossas ações, em uma fazei de tal maneira que não vos possam aplicar estas palavras de Jesus. Ele vê um argueiro no olho do seu vizinho e não vê uma trave no seu. Então, que o nosso pensamento nos sirva para nos melhorarmos. Esta nossa reflexão. E que tenhamos cuidado em relação às pessoas que criticamos, né? E que possamos pegar aquilo que Jesus deixou, que está no nosso Evangelho, e seguir como melhoramento no caminho do bem. Nós somos centelha de vida e por isso temos amor dentro de nós, que a gente consiga melhorar o nosso amor, que a gente consiga multiplicar e que possamos desenvolver essas ações no nosso dia a dia. Então, o meu convite nessa tarde de hoje é que possamos ser mais indulgentes com o nosso próximo e com as imperfeições deles. É este o nosso recadinho da tarde, né? Então quero convidar os meus colegas médiuns para o passe coletivo e que vamos serenando a nossa mente, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, fechando os nossos olhos. E que possamos respirar fundo e pedir e agradecer. Senhor, venho a Ti, através dessa prece, agradecer por tudo que Tens feito por mim. O Senhor tem sido meu guia em meio a essa escuridão que tenta afligir o meu coração. Em meio à tempestade, ó Pai, é em Suas mãos que eu me seguro. Permita a sua luz recaia sobre mim e a sua energia possa ser sentida pela minha alma. Agradeço pelo corpo que tenho, pelo que me deu, pela saúde que mantém em mim, pelo coração bondoso e por permitir que eu evolua a cada dia. O meu coração é pura gratidão pela oportunidade de viver, de aprender e de perdoar e ser perdoado. Minha alma se enche de alegria quando elevo a minha oração a Ti, Senhor. Tu és o meu guia.
Obrigado por iluminar o meu caminho, iluminar a minha casa, iluminar as minhas palavras e me mostrar a direção em meio ao mundo de trevas. Obrigado, Senhor, hoje e sempre. E que assim seja. E assim será. Obrigada, meus irmãos.